Direto da redação. Deixa eu dar o bom dia aqui ao economista Ranulfo Vidigal, articulista, que tem um artigo assinado hoje no Jornal Diário da Guanabara. E o Ranulfo está mostrando o seguinte em seu artigo, falando sobre a taxa de juros cobrada pelo Banco Central no Brasil e explicando por que inibe o crescimento econômico no país. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Satisfeito aí com a vitória do Brasil ontem? Muito satisfeito. O Brasil ontem me deixou orgulhoso em ver a seleção jogando. Grande espetáculo, né, Ranulfo? Brasil! Olha, eu fiquei satisfeito, porque futebol, nós gostamos do futebol. Eu só não fiquei satisfeito, foi numa das noites anteriores, uma matéria que você colocou no portal Viu, mostrando os nossos jogadores jantando numa churrascaria lá no Catar e comendo filé mignon folheado a ouro. Um negócio absurdo. Todos nós sabemos que os jogadores de futebol com grandes contratos milionários, eles vivem vidas nababescas, né? Quer dizer, eles podem dar a esse luxo de comer filé mignon com ouro, enfim, namoram as garotas mais bonitas, andam nos carros mais interessantes, mas eles não tinham a cara de pau de liberar esse tipo de imagem para o povão. Porque enquanto o povão está aqui feliz com eles, o mesmo povão está passando grandes dificuldades com pobreza extrema. E aí os nossos jogadores fazem essa demonstração de vida nababesca, de vida fora de propósito. Portanto, eu estou satisfeito com a vitória de ontem, mas fiquei profundamente incomodado com eles mostrando lá o jantar regado a ouro 18 quilates. Folheada a ouro. Tem gente que nunca vai conseguir comer 1 quilo sequer de frango. Olha aí, isso é um negócio completamente fora de propósito para um país de dimensões continentais, onde 30% da população, segundo o IBGE, 57% da população, também segundo o IBGE, no Nordeste, estão em pobreza extrema. E aí os nossos bravos jogadores de futebol comendo filé mignon folheado a ouro. Você já comeu esse negócio? Nunca comi. Folheado a ouro, Roberto? É prática na sua casa também? Não, nunca vi nem ouço falar. Igual caviar, aquela música do Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouço falar. Nunca ouvi, não comi. Eu só ouço falar. Aliás, eu nem sabia que tinha carne folheada a ouro. Agora o ouro e a carne depois ou vai para a latrina, ou vai para o mato, ou vai para a água, onde quer que vá fazer, para onde vai o dejeto, né? E o jogador vai para o mesmo lugar de todo mundo, ou vai para o crematório, ou vai para a sepultura. Então, isso não torna ninguém melhor do que ninguém. É só a imagem, a ostentação absurda, vergonhosa para um país de miseráveis, né, Ranulfo? Isso. Aliás, Roberto, se você olhar as capas dos principais jornais brasileiros, parece que o problema do Brasil é o gol do Neymar, ganhar a Copa ou não, e não acabar o teto de gastos, né? Quando, na verdade, nesse meu artigo eu mostrei que o teto de gastos é um grande engodo para segurar a economia e não gerar emprego e renda para a maioria da população. O principal jornal de economia e finanças nesta manhã, o jornal Valor Econômico, que é lido pelo pessoal da classe mais alta, pelos empresários, diz o seguinte: de cada 7 brasileiros que estão trabalhando sem carteira assinada, de cada 10 brasileiros que estão trabalhando sem carteira assinada, 7 gostariam de ter carteira assinada para ter mais estabilidade, receber direitinho os seus direitos, ter aposentadoria no final do ano, enfim, ter aquilo que a modernidade gerou para todos, que é a capacidade das pessoas gerarem riqueza e a capacidade das pessoas usufruírem dessa riqueza que geram, né? Então, esse é um Brasil onde as manchetes são completamente fora de propósito, né? Nós vamos começar a ver agora uma situação onde vai ter um culpado oficial por tudo no Brasil, o governo que está saindo, e vai ter aquele que vai salvar o Brasil, que é o governo que está chegando. Nenhuma coisa nem outra é verdade, Roberto, nós sabemos disso. Tudo isso é um palavreado
para engranar trouxa, né? Na verdade, nós vamos ter um governo com ministérios congressuais, porque o governo que está entrando não tem maioria no Congresso e vai entregar parcela do governo para as bancadas de senadores e deputados em Brasília, portanto vai ser um governo congressual para poder ter maioria, né? E as políticas públicas, com essa taxa de juros absurda que custa 600 bilhões de reais por ano, né? Eu queria ver uma manifestação, como eu acabei de ver agora, desses dois jovens lá em Brasília contra o orçamento secreto, mas só que o orçamento secreto só custa 19 bilhões de reais por ano. É uma excrescência, mas só custa 19 bilhões de reais. Eu queria ver a mesma coisa, uma manifestação em frente ao Congresso contra os 600 bilhões de reais que custam os juros da dívida. Parece que isso as pessoas não param para pensar, ficam profundamente impressionadas com a emenda de relator, que é uma coisa que sempre existiu, só que agora ela está em grandes proporções, 19 bilhões de reais, mas não ficam impressionadas do Brasil pagar, de nós todos pagarmos com os nossos impostos, 600 bilhões de reais de juros da dívida. Isso sim trava a economia, porque quando a taxa de juro nominal está a 13,75 ao ano, ela faz com que o cartão de crédito nosso custe 300% ao ano, com que o crédito ao pequeno empreendedor custe 50% ao ano. E aí ele não consegue organizar o seu pequeno negócio. O pequeno negociante, o pequeno empreendedor que está me assistindo, me ouvindo agora, sabe o que eu estou falando. Essa taxa de juros salga a economia, trava a economia, e este é o problema real. Embora eu concorde com os dois jovens que estavam lá em frente ao Supremo, querendo que a emenda de relator seja mais transparente, a chamada emenda secreta, né? Vamos ver também esse outro, 600 bilhões de reais do orçamento público para pagar juros da dívida. Eu nunca vi ninguém fazer manifestação em frente ao Congresso para exigir que isso acabe. Você já viu, Roberto? Não, nunca vi. E essa é a chamada taxa de juros pornográfica, que alimenta o mercado, uma dívida que nunca foi auditada, porque a dívida precisa ser auditada, né? Da mesma forma que o orçamento ele tem que deixar de ser secreto, tem que ser transparente, a dívida também tem que ser transparente, né? Tem que fazer uma auditoria nessa dívida, só para saber o que deve, essa taxa de juros que se cobra. E Ranulfo, o artigo de Ranulfo Vidigal está no diariodaguanabara.com.br, você confere, o artigo está aí hoje, o artigo de Ranulfo Vidigal, o mais recente que está aí, está intitulado, deixa eu olhar o título aqui, o artigo do Ranulfo Vidigal, que vai estar disponível também no Portal Viu, taxa de juros absurda e o terrorismo praticado pelo mercado financeiro. Então, o terrorismo da taxa praticado é essa tentativa de impor um teto, né, Ranulfo? O teto de gasto, para sobrar dinheiro para alimentar essa farra, pagamento de juros. Ranulfo Vidigal, você recentemente aqui no programa levantou um tema com relação ao orçamento das cidades. O orçamento bilionário de algumas cidades aqui da Bacia de Campos, e milionário de algumas pequenas cidades. E isso assim chamou muita atenção de telespectadores, de ouvintes. Eu tenho aqui um áudio do Kleber de Paula, que é bacharel em Direito, ele é morador de Rio das Ostras, e ele menciona você diretamente. Solta o áudio do Kleber de Paula aí, por favor. Bom dia, Roberto Barbosa. Aqui é o Kleber de Paula. Roberto Barbosa, eu sou bacharel em Direito e moro aqui em Rio das Ostras, no bairro Âncora. Aí vendo uma reportagem aí no seu programa, dizendo, o Ranulfo Vidigal dizendo que Rio das Ostras é uma cidade milionária. E aí eu fico me perguntando, como pode ser uma cidade milionária que nem água encanada no bairro Âncora tem? O povo tem que furar poço artesiano, e esse poço artesiano é uma água que é totalmente enferrujada, vem com ferrugem, que não tem condições nem para tomar banho, muito menos para beber. Aí eu fico perguntando, como pode ser uma cidade milionária desse jeito? O que acontece, Roberto Barbosa?
A SEDAI colocou a encanação lá no bairro Âncora, tá? Eu moro ali na Rua da Papoula. Colocou encanação, na porta da população tem encanação de água, mas a água não chega. Agora foi privatizado a SEDAI, parece que agora Rio Mais, e não tem solução para o bairro Âncora. Infelizmente, Roberto Barbosa, a população tem que ficar, vou usar uma palavra muito chula, a população tem que ficar mendigando água de caixa d'água, que a prefeitura coloca algumas águas em algumas caixas d'água para a população pegar para beber. E não dá para todo mundo. Aí eu peço tua ajuda aí nessa reclamação para que venha olhar melhor para o bairro Âncora, porque a população está sofrendo sem água para beber. Temos que ficar comprando água para beber, para cozinhar, para tomar banho, porque infelizmente não estamos tendo solução nessa questão da água. Por favor, Roberto Barbosa, te peço aí uma ajuda nessa reclamação aí. Ô Ranulfo, aí você veja, com um orçamento de 1 bi, a cidade de Rio das Ostras é uma cidade para que a população não tenha o essencial básico, não tenha água para beber, Ranulfo. Isso se admite, Ranulfo? Roberto, a primeira questão para se encarar um problema concreto é entendê-lo a sua existência e entendê-lo a capacidade de resolução. Eu achei interessante nessa fala do nosso ouvinte, do nosso espectador, que ele entendeu o jogo, ele entendeu que o dinheiro tem, mas não está chegando para quem precisa. E aí a população tem que realmente se organizar para reclamar e usar meios de comunicação independentes com o seu programa ao longo da manhã para mostrar essa realidade. Porque se isso ficar escondido, é que nem a questão do juro. O juro fica escondido. Aí a televisão deixa reclamar contra o orçamento secreto, que é só 19 bilhões, e esconde os 600 milhões do juro. A mesma coisa em Rio das Ostras. Esconde que tem muito dinheiro e que o dinheiro não chega em quem precisa. Simples assim ou não? É isso aí, Ranulfo. E Rio das Ostras, ela se orgulhava no governo do Alcebiades Sabino de ter feito ali foi um calçadão com pedras importadas, um negócio que assim, era majestoso. Se preocupou com o calçadão, mas não se preocupou com a água. E deixou o povo amigo passando sede esse tempo todo. E se a gente for assim contabilizar o que essa cidade recebeu ao longo de décadas, ao longo de anos, Ranulfo, Rio das Ostras já para ser uma cidade assim com ruas, com pedrinhas de brilhantes, com água farta, e já ter superado muitos problemas que o morador ainda se defrontam, ainda nesse ano em que o orçamento vai chegar a 1 bi, não, Ranulfo? Olha, o professor Zé Alves, meu amigo, ele tem esses números. Como eu não tenho de cabeça aqui hoje, eu não vou falar. Mas eu vou trazer esses números para que a população fique ainda mais indignada com essa questão. Exatamente. E nesse momento, meu amigo Robson, ele me manda aqui um áudio também aqui. Tem 2 áudios. Esse áudio aqui é do Robson. Chegou a ouvir o áudio? Oi? Eu tenho que ouvir o áudio aqui para depois colocar. Mas não para de chegar áudio, né? O áudio está chegando aqui, o pessoal está mostrando o seguinte, que nesse momento as ruas de Rio das Ostras já está sendo assim maquiada, a rodovia Amaral Peixoto. Estão botando as luzinhas de Natal e os bairros lá para dentro tudo inundado, tudo cheio de água, tudo cheio de lama, o pessoal não consegue sair de casa. Nós estamos chegando ao final do programa, Ranulfo. Ranulfo Vidigal, economista, articulista do portal Viu do Diário da Guanabara. Você confere o artigo de Ranulfo Vidigal, que já está aí disponível, já está online no Diário da Guanabara, em diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. Ranulfo, muito obrigado pela sua participação aqui, Ranulfo. Eu que agradeço e parabenizo você por ser agora o porta-voz destas reclamações justas da maioria da população. Um abraço.